sobre si as nossas enfermidades. Ele se fez homem, mais do que isso, ele se fez servo. E se fez um servo sofredor. Ontem eu rezava a Via Sacra, vindo para cá no avião, e eu ia meditando nas dores de Jesus. Ia meditando em cada estação, em cada queda que Jesus sofreu. Ia meditando nos pregos que transpassaram as mãos e os pés e rasgaram a carne de Jesus. Ia meditando na sua coroação de espinhos, aqueles espinhos que tocavam a cabeça do Redentor. Ia meditando em que dor que nós não conseguimos mensurar, a dor do Filho de Deus, porque me ama, porque resolveu nos amar até o fim. A nossa fé, a vivência da nossa fé não é algo cômodo. Os mistérios que nós contemplamos do rosário são os mistérios do Filho de Deus e os mistérios que eu e você também vamos passar. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer: não existe esse caminho de santificação sem a cruz. Mas a boa notícia é que os mistérios gloriosos, eles vêm. Mas nós vamos percorrer os mistérios gozosos, a alegria, quando encontramos o Senhor. Certamente você se recorda deste primeiro encontro. Aconteceu há tantos anos. E para mim é como se fosse hoje. Eu lembro daquele dia em que ele se aproximou de mim. E mesmo me encontrando no fel do pecado, olhou nos meus olhos e disse: por que estás triste? Por que não falas e me conta a tua inquietude? Por que o silêncio? Por que te escondes? Eu sei o que você fez. E mesmo assim eu te amo. Aquele amor que nos resgatou. Porque nós estamos acostumados a um amor que é meritório. Nós acabamos recebendo aquilo das pessoas que nós merecemos. Mas acontece que Deus não nos ama assim. Deus nos ama de maneira imerecida. A palavra vai dizer: morreu por nós quando ainda estávamos imersos no pecado. Quanto mais hoje, que abraçamos uma nova vida, é esse o Deus que nos ama. Mas não vamos passar toda a vida nos mistérios gozosos. Nós vamos entrar nos mistérios luminosos. É a hora do testemunho público. Nós precisamos testemunhar o Senhor. E com isso a cruz virá. Porque o mundo, porque o inferno não deixará por barato. E virão os mistérios dolorosos. Vem a perseguição, vem as injustiças por proclamar o nome de Deus. Nós nos deparamos com as nossas fraquezas, nós nos deparamos com o nosso nada, como um Pedro que temos meditado também tantas vezes ao longo dessa quaresma. É dolorido quando começamos a perceber, não porque os outros estão nos dizendo, mas porque um raio de luz do Espírito Santo iluminou a minha consciência e eu percebo que eu não sou tão bom assim quanto eu pensava. Na verdade, eu sou pior do que eu imaginava. Pedro nega Jesus, Pedro tira o olhar de Jesus, Pedro é exortado a tal ponto do mestre olhar para ele e dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Tu não falas as palavras de Deus, afasta-te de mim, Satanás. Mas é bonito também porque nós enxergamos um Pedro que permanece e não desiste, para além das suas fraquezas, para além das suas limitações. E vai ser aquele mesmo Pedro que, cheio do Espírito Santo, vai pregar o Evangelho, vai pregar a Boa Nova. E vai dizer o livro dos Atos dos Apóstolos: 3.000 pessoas se convertem de uma só vez, pedem no batismo, na igreja primitiva, naquela igreja que está nascendo. É aquele mesmo homem que com fé... Vem aí o 4/4, liquidação Shopee. No dia 4 de abril, serão 8 milhões de reais em cupom de desconto e cupom de frete grátis. Confira condições. 4/4, liquidação. Olha no Shopee. O Tigo 7 cresceu 387% e se tornou líder da categoria dos SUVs médios premium. Não se trata apenas de números, é sobre o que ele te entrega. Design sofisticado, tecnologia avançada, potência de até 317 cavalos, assistente de condução inteligente, painel digital imersivo e muito mais. Caoa Chery Tigo 7. Por que se contentar com menos? Um deles, ao longo da
das páginas do Evangelho é contemplar também a nossa vida. Porque é esse o chamado. Pedro avança para águas mais profundas. Nós não podemos parar nos mistérios gozosos. Por quê? Porque nós queremos entrar na glória. Alguém aqui quer entrar na glória, sim ou não? Então nós precisamos continuar. E a nossa fé precisa amadurecer. A nossa fé precisa amadurecer. E foi isso que Deus trouxe tão forte ao nosso coração quando rezávamos diante desses 5 anos de nenhum dia sem Jesus. É hora do exército de São Miguel avançar para águas mais profundas. E nós não podemos ter medo de perder. Como Jesus não teve medo ao lançar a verdade diante de todas aquelas pessoas, e muitos discípulos começaram a ir embora. Muitos discípulos começaram a ir embora, vai dizer a palavra. Está lá no Evangelho de São João, quando então ele olha para os seus apóstolos e diz: e vocês também não vão embora? E o que é que Pedro, aquele que será então o príncipe dos apóstolos, vai dizer? Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Eu repito, precisamos aprofundar esta fé que nos foi transmitida. Precisamos mergulhar para águas mais profundas. Do contrário, nós corremos o risco de ter o Brasil de joelhos mais descrente. Precisamos amadurecer. Precisamos permitir que esta fé, que esta verdade revelada nos transpasse, nos leve à mudança de vida, nos leve a vender aquilo que possuímos, ou seja, a nos libertar dos apegos do nosso coração, porque o nosso chamado é um chamado ainda mais profundo, é um chamado à perfeição. Aquele jovem vai dizer: Senhor, mas eu já tenho observado todos esses mandamentos. Bom, então se você quer ser perfeito, e o chamado é a perfeição, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, sede santos como eu sou santo. Se querem ser perfeitos, então é preciso ir, vender tudo o que tem, dar aos pobres e me seguir. Vender tudo o que tem, desapegar o coração, libertar o coração das ninharias deste mundo. A crise que passamos é a crise de santos. E é sobre isso então que eu quero partilhar com vocês nesta manhã. Vamos caminhar. Eu quero partilhar uma historinha. Certa vez, um estudante de economia demonstrou matematicamente ao seu professor que a teoria dele estava errada. E algumas semanas depois, o aluno voltou e perguntou ao professor: professor, você vai ou não mudar de opinião? E o professor foi muito sincero. Ele disse: olha, eu não posso mudar de opinião. Se eu mudar de opinião concordando com o que você está dizendo, mesmo você tendo me mostrado matematicamente, eu teria de jogar a minha vida acadêmica inteira no lixo. Eu teria de desdizer todos os artigos científicos que eu escrevi, todos os livros que eu publiquei, todas as aulas que eu dei. Eu não posso voltar atrás. Assim é o desafio da conversão. Jesus é a verdade, mais verdadeira, clara e luminosa do que qualquer teoria matemática econômica. Jesus mostrou-nos claramente qual é a verdade, mas as pessoas não querem crer, porque não podem crer. E não podem por quê? Porque se crerem, terão de mudar de vida. Não basta crer com o coração, diz a palavra. O importante é o coração, não, meu irmão. O importante é também o coração. Mas aquilo que você acolheu com o coração, é preciso que você abrace com a sua vida toda. As pessoas usam essa frase como um bengala. O importante é o coração. Deus vê o meu coração. Isso podemos dizer, Deus vê também o seu coração.
Mas é preciso abraçar a experiência, a fé com a vida, com seus braços, com suas pernas, com a sua cabeça, com o seu corpo. Porque a nossa fé, ela é encarnada. Não é meramente espiritualizada. O chamado não é para os anjos, o chamado é para homens. Os anjos já passaram a sua prova. Agora somos nós, homens e mulheres, que vivemos esta prova e precisamos abraçar o apelo de Deus com a vida. Então é crendo com o coração e professando esta fé com a boca, proclamando que Jesus é o Senhor com a boca. E mais do que isso, não é aquele que diz Senhor, Senhor que entra no reino dos céus, mas é aquele que observa a palavra, que vive a palavra. Precisamos avançar para águas mais profundas. Esse é o desafio da conversão. Jesus é a verdade. Vamos então ver o que acontece com Zaqueu, que ilustra muito daquilo que nós já partilhamos agora. É aquela experiência, meus irmãos, que é impossível conter. Que quando você vive verdadeiramente as pessoas ao seu redor, elas são obrigadas a reconhecer. E elas dizem, verbalizam de algum modo: o que aconteceu com você? Você está diferente. De igual modo, é muito triste quando muitas vezes a gente vai ouvir o contrário. Nós precisamos admitir. O que acontece com você que reza toda madrugada, mas depois está brigando, murmurando? O pessoal pega no pé, não é verdade? Eu já vou ser a primeira a me denunciar aqui. Minha mãe me deu esse chacoalhão. Quando certa vez eu cheguei do grupo de oração, ela foi me buscar no grupo, ficou olhando da porta e eu me despedindo, e abraço pra cá, aquela juventude toda, abraço pra lá, sorriso pra cá, sorriso pra lá. Entrei no carro, minha mãe disse: minha filha, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, mãe. É que eu estava vendo você ali no grupo, eu vi você abraçando todo mundo, eu vi você sorrindo para todo mundo. Por que quando você chega em casa, você não abraça a gente? Por que quando você chega em casa, você se tranca no seu quarto, ao invés de sorrir para a gente? Estão entendendo? E eu fui pensar e meditar sobre isso. Claro, talvez fosse muito mais fácil ali no grupo. Está todo mundo buscando a mesma coisa. Em casa todo mundo já que se conhece os defeitos, as limitações. Mas é preciso descer do tabu e testemunhar ali. E quando a gente muda então, a gente se torna sinal. Hoje eu tenho a graça. Por graça de Deus, por misericórdia de Deus, de ver a minha família, meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, melhor dizendo, meus cunhados, meus sobrinhos, todos buscando o Senhor. Mas isso passa pelo testemunho daquele que encontrou Jesus. É preciso apresentar este Deus amor. É claro que muitas vezes somos nós que brigamos, que murmuramos. E estamos no rosário porque somos os que mais precisamos. Porque ali uma transformação está acontecendo. É um processo. Não é do dia para a noite, pode até ser. Mas o comum é que seja o processo. Não desanime. Eu digo isso não para que você desanime, se acaso quando você desconecta e ao deparar-se com a sua realidade, você não consegue conter a língua, você não consegue conter a ira, não desanime. Somos nós os que mais precisamos. Temos que voltar no próximo dia, para que a graça de Deus, dia a dia, nos ajude a vencer. Até porque não estamos lá
lá porque somos os perfeitos ou melhor.